Fala galerinha, show, beleza? Tranquilo? Mais uma vez passando aqui, Pílula do Conhecimento. Legal, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o concretismo. É, isso aí mesmo, concretismo, né? Período aí pós 45. Muito bem, galerinha. Bom, falar do concretismo, primeiro que ele teve início, né? Ele é bem assim informativo, né? É mais objetivo, ok? Bom, ele surge lá, né? Teve início lá em São Paulo, 1956, com basicamente com Dércio, Augusto e Haroldo Campos. E vamos falar então nessa revista, né? O nome assim meio complicado, Nós Grandes, exatamente isso mesmo, Nós Grandes, nome complexo, mas é isso aí mesmo. Pessoal, vamos lá. Na realidade, o porquê dessa revista, ele atende aí às necessidades, ao propósito da sociedade capitalista, né? Sociedade industrial, uma comunicação rápida, uma comunicação imagética, ou seja, né? Já estávamos aí naquele processo de imediatismo, né? E, na realidade, pessoal, quando se fala de concretismo, primeiro que nós temos aí o rompimento, né? O fim, certo? Daquela poesia rítmica, formal, né? De uma poesia onde tinha obediência à métrica, rompe com todas essas características, justamente pelo fato de necessitar de uma literatura mais rápida. Isso nos lembra muito lá, né, quando se fala dos primeiros momentos do modernismo, né, das grandes revoluções, beleza? Desse mundo, né, imediatista. Esse espaço gráfico, ele é muito importante, pessoal. Aqui vai entrar muito aquela ideia da sinestesia, né? A ideia do visual, a ideia do sonoro, né? E isso está muito presente, sobretudo a ideia do visual, né? O concretismo trabalha muito isso, a ideia da imagem, né? A ideia da imagem fala forte. Agora, não tem aí nenhuma preocupação com o social, né, com aquela preocupação que tiveram antes, o social, o político e o econômico. Eu acredito mais para um experimentalismo formalista. Ou seja, pessoal, eu tenho um novo jeito de expressar, um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de emitir, né, aquilo que eu acredito. Agora, como assim, professor? Porque na realidade esse poema ele se transforma num objeto visual, né? Valendo aí dos espaços, né? Como eu falei anteriormente, do espaço gráfico, como a estrutura, o estrutural. Tem um texto muito interessante, um texto, né? Um poema, um objeto, a xícara. A xícara ela é construída com o nome xícara. Então, eu vou escrevendo xícara, é como se eu estivesse contornando o objeto. E esse objeto vai dando a forma, é mais ou menos isso, né? E essa, né, volta lá naquela ideia das aliterações, neologismo, né? Então, a semântica do poema, ela está em cima dessa ideia estrutural. Tem um texto muito interessante, beba Coca-Cola, babe Coca, beba Coca, né? Babe cola, caco cola, é isso mesmo. Então, essa fragmentação das palavras, né? E a ideia da velocidade também. Eu tenho um texto chamado Velocidade, o lixo sendo escrito com luxo. Então, um texto assim diferenciado, né? Diferenciado. Então, não é um texto onde obedece os versos linear, né? Obedecendo aí uma métrica. Não, não. É toda uma desestruturação do próprio poema. Mas como assim?
a fragmentação das palavras, às vezes, em um papel. Suponhamos que a gente pega aí um papel, né, um papel retangular, e eu vou escrever lá com, bem na frente, estou, embaixo você. Eu vou fragmentando, multifacetando essas palavras, e na realidade você tem que encontrar, você tem que construir. Então, tem um texto interessante, pessoal, do Augusto Campos, que chama Olho por Olho. E todo o texto, é engraçado, todo o texto ele é construído em uma forma de pirâmide com a figura de olhos, vários tipos de olhos. Então, o texto é construído com os próprios olhos, né? Olho por olho, olha que interessante. Então, olho por olho é uma pirâmide, onde toda essa pirâmide tem pequenos retângulos com imagens de olhos, como se todos os olhos tivessem aí se olhando. Agora, temos também, pessoal, não podemos esquecer a ideia do neoconcretismo. O que é esse neoconcretismo? Tem um texto muito interessante do Ferreira Goulart, o não objeto, né? Porque é a recusa, ele vai falar sobre isso, a recusa de poema como objeto útil. Isso me lembra lá João Cabral de Melo Neto, quando ele falava, né, pessoal, que o poema não é um depósito de palavras e o livro não é um depósito de poemas. Então, há uma certa aí de coisas inúteis. E o leitor também, ele participa dessa construção, né? De que forma que ele participa? Ele construindo aquilo que ele visualiza. É isso mesmo, né? Porque chamamos lá na frente de expansão do conceito de poema, que é a instalação do artista, ou seja, a sua interpretação vai fazer parte, né, dessa estrutura. Como eu disse para vocês anteriormente, tem aquele poema Olhos por Olhos, ou Olho por Olho, e é justamente isso, você tem que fazer a sua releitura daquilo que você vê. Então, temos vários tipos de imagem, né? Quando você visita alguns museus, você vai perceber muito essa ideia do concretismo em alguns museus, imagens todas distorcidas, e essa imagem distorcida tem um porquê de existir, né? Só que na realidade, muitas vezes você pode entender alguma coisa ou não. Professor, é subjetivo? Sim, é subjetivo. A literatura concreta ela é subjetiva, porque cada um vai entender essa imagem que ele vê, a imagem que ele assiste. Agora, lógico, né, pessoal? Isso vai depender muito também, né, do seu grau de leitura, das suas experiências, do seu intelectual e daí por diante. Então, os meninos do terceiro ano aí, eles veem esse concretismo lá no final de 45, entendendo que eles já têm a capacidade de fazer essa interpretação, de ler, né, de fazer aí ter um olhar mais crítico. Ferreira Goulart acreditava muito nisso, né, pessoal? Temos aí, vocês vão entender o chamado poema Processo, Valdemir Dias Pinto, exatamente. E tem aí a recusa radical, a discursividade, né, pessoal? Ou seja, essa recusa desse discurso é o poema sem palavra, que é a ideia que eu falei para vocês lá atrás sobre a ideia da imagem. Beleza, queridão? Beleza? Então, o concretismo é isso, é algo muito simples, mas é algo muito contemporâneo, né? Hoje você vê algumas pessoas têm se comunicado pelas redes sociais através de pequenas imagens, né? Como se nós estivéssemos voltando aí ao tempo das cavernas. Mas essa é a ideia da literatura, se renovando. Agora, isso depende muito daquele que vai fazer essa leitura. Beleza, pessoal? Deixa aqui o meu grande abraço a você. Espero que tenha contribuído aí em poucos minutos para você entender o que foi o concretismo.